Fala pessoal do canal Engenharia 2 Pontos, sejam bem-vindos a mais essa série aqui, né? Essa composta por 2 vídeos, no qual trataremos sobre furos longitudinais em uma viga. Muito bem, como eu disse, né? Se você já conhece o canal, eu deixo as referências em anexo aí na descrição. E aqui estão elas, né? Só para que vocês tenham uma noção do que foi usado aí, alguns trabalhos científicos. NBRs e, enfim, estão aí, vai ficar na descrição, tudo bem? Voltando aqui, só para eu tocar aqui. Então a pergunta, né? Posso furar uma viga? Essa pergunta ela tem uma resposta que é sim e um asterisco de observação, né? Que depende de algumas situações, né? E isso acho que soa até de forma tranquila, porque não é simplesmente, né, sair furando uma viga aí. Mas sim, pode-se furar uma viga. Utilizando, né, os trabalhos, né, as referências que eu deixei aí, a gente vai conseguir compreender melhor como que a norma estipula, como que se pode fazer isso, né? Então, acredito que vai ser de grande valia. Mesmo que você já tenha visto algum conteúdo na internet, eu peço a você que continue a acompanhar este vídeo até o final, porque eu vou procurar ter uma abordagem um pouco diferente, justamente, né, porque eu procuro ser didático, eu quero ser didático nos vídeos, e a gente vai fazer uma análise de alguns trabalhos científicos no final. Então isso pode contribuir para você também. Continuando, né? Vamos dizer assim, quando a gente fala em furar uma viga, isso soa meio que assustador, vamos dizer assim, né? Por ser um elemento estrutural e né, a viga aí, transmite as cargas para os pilares para as fundações e as fundações para o solo. Então, quando fala em furar um elemento estrutural, né, isso é meio que assustador, então com certeza deve ter algo mais certo. Sim, tem algo mais certo, né? Chamado compatibilização de projeto. Então, hoje em dia, né, os softwares, eles já vêm com essa integração aí. Por exemplo, até o Eberic, né, recentemente lançou a extensão IFC. Então, assim, os softwares aí já estão todos vamos dizer, modernizando aí para que justamente tenha essa compatibilização. Então, durante o projeto ali, né, quando você faz ele, você já prevê aonde que vão passar as estruturas, as tubulações e evite com que elas se sobrepõem. Então, hoje em dia, vamos dizer assim, está muito mais fácil de evitar isso. Mas agora vamos supor que a estrutura, né, já esteja concluída e há necessidade de fazer esse furo. Então, como eu disse, que o melhor a se fazer é procurar um profissional capacitado, um engenheiro capacitado. De preferência, o responsável pelo projeto, porque ele já tem em mãos o projeto, ele sabe onde que está passando as armaduras longitudinais ali, onde que pode, ele vai saber mais exatamente onde pode furar com base numa análise. E como eu disse aqui, não sair furando sem conhecimento mínimo, né? Mas o que acontece é o seguinte, que se você fizer o que a norma prescreve, né, você não precisa dessa análise estrutural feita por um engenheiro, porque em tese é um furo só, vamos dizer assim, os furos que ela prescreve, pelas referências que ela prescreve, não influenciaria a estrutura. Mas é como eu estou dizendo, né? Se há necessidade de você fazer vários furos aí, e em posições que a norma não recomenda, aí sim você é obrigado a fazer essa análise estrutural. Continuando aqui na NBR61, só comentando aqui, tudo que a gente está falando está a partir do item 13.2.5 da NBR61 de 2014. Então se você tem ela aí, pode acompanhar a partir desse tópico. A NBR ela nos diz uma diferença entre furos e aberturas. Como entender isso, né? Por exemplo, essa viga aqui, né? Observe esse pequeno buraco. Com relação à viga, né? Ele tem uma dimensão muito pequena. Então, por isso, ele é chamado de furo. Agora, vejam essa laje. A laje tem vamos usar uma palavra aí, né? Buraco muito grande. Se ele é um buraco muito grande, então, abertura. Então, a diferença é isso. Perante o elemento estrutural, abertura e furo se distingue nessa caracterização aí.
Eu acho que fica tranquilo de entender, né, com essas ilustrações aí. Só continuando aqui, né? Então, eu disse que se você atender algumas prescrições, você não tem necessidade de fazer verificação. Aonde que está dizendo isso, né? Na NBR, a partir do item 13.2.5. Se você obedecer simultaneamente todas essas situações, você não precisa fazer análise estrutural. Se você não seguir ao menos uma dessas, você é obrigado a fazer análise estrutural. A NBR diz lá, né, que quando você faz o furo, né, você vai, vamos voltar aqui nessa imagem aqui, né? Você faz o furo, você tira uma área aqui de concreto, né? Quando você tira essa área de concreto, essa área que está ficando, né, da estrutura, ela tem que ser capaz de resistir às solicitações que ela solicitava quando ela era de alma cheia. Então, isso aí a NBR deixa bem claro. Então, ela não pode resistir menos. Então, voltando, né? Eu disse que, eu não, né? A NBR prescreve que. Então, se você obedecer todas essas situações aqui, você pode fazer o furo sem problema e sem ter que fazer a verificação estrutural. Vamos ver o que é isso e vamos tentar entender aqui, né? Primeiro aqui, né? Ela diz lá que em qualquer caso você tem que obedecer essa distância mínima aqui, ó, do furo à face da viga ali, no mínimo igual a 5 centímetros ou 2 vezes o comprimento. Observe que aqui a gente está falando a favor da segurança. Então ela está dizendo que, eu vou até mostrar para vocês aqui no AutoCAD. Vamos abrir aqui, só lembrando aqui onde que eu salvei. Acredito que aqui. Deixa eu ver. Está aqui, né? Vamos lá. Então observem aqui, ó. Ela nos diz o seguinte, que a distância do furo até a face da viga tem que ser no mínimo 5, ou 2 vezes o comprimento. O que quer dizer isso, né? O furo está aqui. Né? Suponhamos que o furo está aqui. A distância daqui, né, da face do furo até a borda da viga, no mínimo 5 centímetros. No mínimo. Ou 2 vezes o comprimento, né? O que é o comprimento? O comprimento é aquela espessura de concreto ali que protege a armadura contra ataques de agentes químicos de corrosão. Então, essa espessura que a gente deixa de concreto, né, depois da armadura, é justamente para proteger ela. Então, esse cobrimento, vamos supor que eu tenho um cobrimento de 4 centímetros, né? Tem a tabela da NBR também que diz que, dependendo da classe de agressividade ambiental, você usa um cobrimento. Vamos supor que você esteja usando um comprimento de 4 centímetros. 2 vezes 4 centímetros, 8 centímetros. Então, observem que eu tenho o valor de 5 e o valor de 8. Qual que eu vou usar? O de 8. Porque como é a favor da segurança, você tem que usar o maior valor. Justamente que no exemplo que a gente vai fazer mais para frente aqui, a gente vai ver isso. Mas acho que ficou claro, né? Como que determina essa distância aí. No caso, você tem que furar, no caso, em zonas de tração. O que quer dizer isso? Essa imagem aqui é para ilustrar isso, né? Essa linha vermelha aqui, eu coloquei, né? Essa imagem aí está aí na internet. E essa linha vermelha, eu coloquei simulando a linha neutra. O que é a linha neutra, né? É aquele local ali na peça estrutural onde que há não seria distribuição de tensões. É onde que a tensão é nula. Vamos dizer assim, igual aqui. É onde que não tem nem tensão de tração e nem de compressão. É onde seria nulo. E essa é a palavra mais correta. Então, o furo ele deve ser feito próximo da linha neutra, o mais próximo da linha neutra, e não na área comprimida, nessa área de baixo tracionada, né? Se você pegar uma régua, né, e apertar ela na palma das duas mãos, observem que ela vai fazer essa configuração. Ela vai fazer essa borda para baixo aqui, e essa borda você observe que ela até abre umas pequenas fissuras aí na régua. Então está tracionando a parte de baixo e está comprimindo a parte de cima. Isso para vigas biapoiadas, tem que ter 2 apoios. Se for em balanço, por exemplo, essa configuração muda. Mas então voltando, a NBR diz que você tem que furar na zona tracionada embaixo.
né? Por que não pode ser na borda comprimida? A borda comprimida, vamos entender aqui. Se eu tiro uma área aqui, né? Eu faço um furo aqui e tiro um pouco de concreto, concordam que essa área que resistia à compressão, ela perdeu uma das características dela, diminuiu, vamos dizer assim. Porque se resiste à compressão, eu não posso tirar um material que resiste à compressão, né? Por isso que a norma diz que tem que ser na área tracionada, porque aqui quem está resistindo à tração é o aço. Então, o concreto aqui, você retirando ele no local correto, ele não vai sofrer tanta influência estruturalmente falando. Então, lembre-se, não pode, em hipótese alguma, tirar na parte comprimida, porque você está tirando um material que resiste à compressão. Então, o mais certo seria isso, né? Eu coloquei aqui, está muito próximo da borda, seria até mais para cima, próximo da linha neutra. Mas o certo é isso, furar na parte tracionada. Só lembrando, essa linha neutra, ela é calculada, tá? Ela não é exatamente no meio, né? Para cada tipo de seção aí, você tem que fazer um cálculo e verificar onde que é a linha neutra. Que no caso a gente não está abordando aqui. Só para questão de ilustração aí, estamos considerando ela aí próximo do meio. Muito bem, continuando. Entendemos esses dois. A distância da face do apoio de no mínimo 2H. Né? Então, voltando aqui no AutoCAD. A gente está simulando essa linha aqui como apoio. Então, esse seria o apoio. A distância daqui até o furo tem que ser de 2H. O que é o H? É a altura da viga. Então, por exemplo, aqui estamos simulando a altura de 40 centímetros. 2 vezes 40 centímetros, 80 centímetros. Então, para estar correto, o nosso furo tem que estar a partir do apoio 80 centímetros. 2 vezes 40, 80. Então, a partir do apoio, o furo tem que estar localizado aqui. Então, já definimos, né? Já vimos que tanto aqui no caso para cima, quanto no caso da esquerda para a direita, que já estamos definindo aí o local mais exato do nosso furo. Então acho que ficou claro, né? Altura, 2 vezes a altura. Isso é o que a norma pede. Voltando. Dimensão do furo de no máximo 12 centímetros e no caso I ou H dividido por 3. Observe que aqui a gente está trabalhando com o valor de 12 ou da divisão da altura da viga por 3. No nosso caso aqui, por exemplo, 40, dividindo 40 por 3, vamos achar um valor de 13,3. Então, a gente tem dois valores, 12 centímetros e 13,3. Qual que eu vou usar? Eu vou usar a favor da segurança. Então, eu vou usar o menor, 12. Então, você não pode passar de 12. Se eu tivesse, por exemplo, aqui o H de 30 centímetros, vamos supor que aqui fosse 30. 30 dividido por 3, eu vou ter um valor de 10. Aí eu vou ter dois valores, 12 e 10. Qual que eu uso? 10, que é o menor valor. A favor da segurança, sempre o menor valor. Distância entre faces de furos no mínimo 2H. É a mesma situação. Se você tivesse mais furos, respeitando a questão estrutural, né? Porque, por exemplo, se você colocar mais um furo aqui e o elemento chegar no meio da viga, você não pode furar no meio da viga porque vai dar muita fissura. Ou, se você ainda assim quiser fazer, vai ter que ter o cálculo do reforço estrutural, né? Então você a gente vai fazer uma análise dos trabalhos científicos logo para frente aqui, mas furos fora da norma aí não tem bons resultados. Mas se você tiver uma viga muito grande e quiser fazer um furo e depois outro furo, você também tem que obedecer a distância de 2H. 2H da face do furo até o outro furo. Cobrimento mínimo e não seccionamento de armadura. Então, né, o que você tem que ter? O cobrimento mínimo. Aquilo que eu disse, né? De acordo com a sua classe de agressividade ambiental, você tem que ter o cobrimento certo aí. Se você tem uma classe de agressividade ambiental, por exemplo, 3 aí, então usa aí um cobrimento de 4. Tem a tabela da norma lá que diz. Se você não tem o cobrimento mínimo, você não está obedecendo um dos requisitos. Então você não poderia furar sem fazer a verificação. E não seccionamento de armadura. Isso aqui é muito importante, né? Não cortar de forma alguma a barra longitudinal que você está colocando aqui. Então não é porque você pode furar na parte tracionada que você pode cortar a barra que vai estar aqui. De forma alguma. Por isso que tem que estar
nas mãos o projeto estrutural para saber onde está passando as ferragens aqui, porque não pode cortar armadura, tudo bem? Então, se você obedecer todos esses critérios, ok, não precisa fazer verificação. Então, no próximo vídeo, a gente vai finalizar esse assunto, né? E vai fazer algumas análises de alguns trabalhos científicos. Vocês vão ver que bacana. Então, eu te aguardo no próximo vídeo. Até lá, pessoal.